Se você conseguir assistir esse vídeo até o final, a sua vida nunca mais será a mesma. Eu garanto isso para você, porque o assunto que nós vamos falar é sobre autoridade espiritual. Eu queria que você entendesse que a autoridade espiritual, ela vai além do que nós imaginamos. Desde já, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para você ser lembrado dos próximos vídeos que estaremos postando aqui e não se esqueça de dar o seu like. No livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19, o Senhor Jesus disse assim: Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então, ele está falando aqui de uma autoridade. A primeira vez na Bíblia Sagrada que nós ouvimos falar sobre autoridade é no livro de Gênesis, lá no capítulo 1, versículo 26, tá? Quando Deus deu ao homem autoridade sobre o céu, a terra e o mar. Deus deu essa autoridade. Então, a autoridade significa um poder delegado, um poder que foi dado a alguém, foi dado a uma pessoa, ou seja, Deus dando autoridade, passando a autoridade dele, emprestando a autoridade dele para nós usarmos o seu poder. Pense nisso. Usarmos o poder de Deus. Ele nos dá autoridade para usarmos o seu poder. Então, não tem como usar o poder se não recebermos a autoridade para isso. Então, uma pessoa, por exemplo, não tem como ela possuir a autoridade de Deus, ou autoridade espiritual, se ela não receber da parte de Deus essa autoridade. É ou não é verdade? Isso também vale no mundo físico. Por exemplo, se os sinais de trânsito, tá? Os semáforos, eles pararem de funcionar e um policial de trânsito chegar lá, onde o sinal está parado, levantar as mãos ou apitar, todos os condutores param os seus carros na hora e obedecem àquele policial. Não é verdade? Por quê? Fisicamente, o policial, ele não tem autoridade para parar os carros. É ou não é? Como é que ele vai parar os carros fisicamente? Mas ele tem uma autoridade concedida pelo governo, tá? Daquele estado, daquela cidade, daquele país. O governo dá essa autoridade para o policial, dá essa autoridade a ele, dá a ele esse poder para parar o trânsito. Ele tem essa autoridade e ninguém pode desrespeitar. Ora, de onde ele recebeu essa autoridade? Do governo. No mundo espiritual é exatamente assim, dessa maneira. Porque o governo que nós estamos nos referindo no mundo espiritual é o governo dos céus. E a ele está todo o poder e autoridade. Então, ele deu essa autoridade também a nós, que servimos a ele. Foi Deus que te concedeu a autoridade e o poder para você usar através do nome dele. Então nós lemos aqui Jesus, ele disse: Eis aí vos dei autoridade. Vos dei autoridade. Jesus está afirmando que ele nos deu essa autoridade. Nos deu autoridade. Por que nós temos essa autoridade? Para vencermos tudo. Então, foi Deus quem te concedeu a autoridade para usar o poder e fazer o que tem que ser feito através da palavra dele. Seja mover os céus, seja mexer a terra, seja abrir o mar. É ou não é verdade? Você tem esse poder. Se lembra de Moisés? Moisés abriu o mar pelo poder de Deus. O milagre que aconteceu. Mas a pergunta é, como é que nós recebemos essa tamanha autoridade? Você diz, poxa, já entendi, eu quero essa autoridade. Como que eu recebo essa autoridade? Através de uma simples obediência à palavra de Deus. Você recebe essa autoridade
quando você simplesmente faz o que está escrito na sua palavra. Não tem como receber essa autoridade dos céus se a pessoa não se submete, tá, ao governo dos céus. Não tem como. Não tem como uma pessoa possuir autoridade espiritual se ela não está submetida a essa palavra. Se a pessoa obedece essa palavra, imediatamente ela recebe a autoridade de Deus. A autoridade contra o mal, a autoridade contra toda espécie de coisas ruins, a autoridade para você vencer desse mundo com o poder da fé. Foi o que aconteceu com Adão. Deus deu a Adão toda a autoridade, sob a condição dele obedecer a sua palavra. É ou não é verdade? Lá no jardim. O dia em que Adão desobedeceu, acabou a autoridade. Ele foi colocado para fora do jardim. Então, toda a sua poderosa autoridade, foi por água abaixo. Expirou na hora que ele desobedeceu a Deus, não seguiu a direção de Deus. E Adão, ele passou a não ter mais autoridade para nada. Deus disse, olha, do suor do seu rosto comerás o seu pão. Quando a gente fala, por exemplo, de um manual de instruções, para que serve o manual? Para que serve? Para que a coisa funcione da maneira correta. Por exemplo, você compra lá um eletrodoméstico, um automóvel, seja o que for, você recebe o manual para que aquilo funcione da forma correta. E no final, em qualquer manual, você pode ler, em qualquer manual no final está escrito, se der problema, leve a uma assistência autorizada. Na verdade, leve a uma assistência autorizada. Ora, uma assistência autorizada é uma empresa que recebeu autoridade para mexer naquele objeto, naquele aparelho, naquele automóvel, seja lá o que for. Outra empresa não tem a mesma garantia que a empresa autorizada tem. Porque a empresa autorizada, ela tem a autoridade, ela tem autorização, ela tem o poder para resolver aquilo. Então, a autoridade é uma autorização de Deus para usarmos o seu poder. E essa autoridade que foi concedida a nós através do seu Filho, o nosso Senhor Jesus, que morreu na cruz por nós. No nome de Jesus está escrito, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. No passado, os homens tinham essa autoridade, a autoridade de um homem para olhar para o sol e a lua e falar que vão brilhar por 23 horas a mais, né? Até ele vencer a batalha, que foi o que aconteceu com Josué, e o sol e a lua obedeceram a sua voz, porque era um homem que possuía a autoridade. Se toda a natureza se curva diante da autoridade que Deus deu ao homem, será que um juiz, o patrão, um fornecedor, um problema que você enfrenta, seja o que for ou quem for, não se curvará diante dessa autoridade que Deus lhe deu? Pense comigo. Veja o quanto isso é profundo. Se usarmos essa autoridade, Deus vai usar o poder dele. Deus vai usar o poder dele. Porque tudo obedece à voz de uma autoridade. Tudo. Você vê que a Bíblia diz que Deus, ele chama as estrelas do céu, cada uma pelo seu nome e nenhuma venha faltar. Aí você tem ideia da autoridade de Deus. Tudo obedece à voz de uma autoridade, como nós falamos. Então, quando a pessoa está vestida dessa autoridade, o que ela falar é Deus assinando embaixo. Deus assinando embaixo. O que ela falar é Deus confirmando. Agora a pergunta principal, como eu uso essa autoridade? Como é que eu faço uso dela? Eu vou ensinar você, nunca mais esqueça, tá bom? Quando você acordar pela manhã, levante as mãos dizendo assim, olha, eu sou uma autoridade de Deus aqui na terra. Porque você
tem o nome de Jesus. Levante as suas mãos e diga: eu sou uma autoridade de Deus aqui na terra. Posso ordenar que todo mal saia dos meus caminhos. Posso ordenar que o que está fechado seja aberto, tá? Seus caminhos sejam abertos, porque Deus lhe deu essa autoridade. Então levante as mãos de manhã, ou a hora que você quiser, e faça essa oração. Eu sou uma autoridade, que os meus caminhos estejam abertos, que a minha vida seja uma bênção, que hoje venha dar tudo certo. Deus deu essa autoridade a você, porque para que você venha usá-la. Venha usá-la e através dessa autoridade você seja abençoado. Mas você tem que se submeter à palavra dele, não se esqueça disso. Uma pessoa que não tem nenhum compromisso com Deus, ela usar a autoridade, o nome de Jesus, não vai funcionar. Não é verdade? A Bíblia fala dos irmãos exorcistas que foram libertar um homem possesso de um espírito maligno, mas eles não tinham autoridade de Deus. Então eles disseram: esconjuro-vos, quer dizer, eu mando, né, que você saia desse homem em nome de Jesus, usaram até o nome de Jesus, a quem Paulo prega. E aquele espírito maligno manifestado naquele homem disse assim: olha, eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas quem são vocês para falar assim comigo? E saltou sobre eles e fez um estrago. Mas eles não tinham a autoridade de Deus, a autoridade que eu estou falando para você, a autoridade que você precisa ter. Um último exemplo que eu quero dar: quando você empresta o seu nome para alguém, por exemplo, o que você está fazendo? Você está dando a essa pessoa autoridade para usar o seu nome. É ou não é verdade? Você está dando autorização a ela, você está dando autoridade a ela para que ela use o seu nome. Foi o que o Senhor Jesus fez por nós, por mim e por você. Ele confiou o nome dele, ele deu o seu nome para nós. Deu o seu nome para nós, nos dando autoridade para usá-lo. Então, no nome de Jesus, eu abençoo a sua vida agora. Eu tenho essa autoridade. E no nome de Jesus, eu abençoo todos que assistem esse vídeo, todos que já se inscreveram no nosso canal. Eu abençoo todos que ainda vão se inscrever, que você tenha saúde, que você tenha paz, que você seja um vencedor. E use também essa autoridade através do nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal, se ainda não fez, ative o sininho de notificações para você ser lembrado dos próximos vídeos, tá? Dê o seu like. E eu queria que você compartilhasse esse vídeo com as pessoas que precisam saber o que você acabou de aprender. Escreva aqui nos comentários o que você pensa, a dúvida que você tem, qualquer coisa que você queira saber dentro desse espírito que nós falamos. Escreva aqui nos comentários e nós vamos tirar a sua dúvida, vamos orar por você, tá bom? Eu disse que você seria abençoado se visse esse vídeo até o final, e você já está a partir de agora.